Boa tarde, a paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu quero contar para você um pouco da minha história. Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês um pouco do meu processo. Porque eu creio que através desse vídeo, outras pessoas vão ser alcançadas e que essa palavra ela seja de ânimo para você, né? Seja de fortalecimento, que você não está sozinha, né? Que Deus está conosco. Em 2021, eu tive uma gravidez ectópica, a gravidez nas trompas. E o meu sonho era casar e ser mãe. Era o meu sonho do meu marido, sermos pais. Mas e aí, quando eu engravidei, quando eu descobri, na época, eu senti muita dor, muita cólica, uma coisa assim que eu não sei explicar, que dor que era aquela. Mas foi tudo de emergência, eu tava tendo sangramento por dentro, eu não sabia, eu tive anemia muito forte, Deus literalmente me guardou. Mas por mais que nós vemos, às vezes, né, o cuidado do Senhor, a gente ainda questiona os porquê que aconteceu, porquê que eu perdi, porquê que foi daquele jeito, um sonho que eu me senti decepcionada, me senti frustrada, né, por ver aquilo ali não acontecendo na minha vida. E aí eu me lembro, né, que passou esse período, passou esse tempo, eu ficava questionando ao Senhor, perguntando, né, o porquê eu trabalhava em empresas que as pessoas, né, as mulheres eram mães, só eu que não. Mas eu sempre falava para Deus, Senhor, não deixa os meus sonhos morrerem, né? E aí um dia eu falei com o Senhor assim, Senhor, fala comigo sobre isso, o Senhor não me fala nada. E aí um dia, né, o Senhor me disse, né, o Senhor me fez uma promessa, né, que eu iria segurar o meu filho nos braços, que eu ia gerar, que eu ia ser mãe. Mas é tudo no tempo do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu lembro que nessa época, né, que eu estava assim, desse jeito, eu não entendia. E às vezes você está aí, né, não entendendo o trabalhar de Deus, né? Mas a maturidade, ela é gerada no ventre da dor, né? E às vezes a porta para você está fechada, você está passando por alguma coisa financeira, né? Você está passando por um problema, às vezes uma perca mesmo, e você não está entendendo como eu não entendi. Eu não entendia, né? E eu lembro que eu tava no Instagram, né? Que hoje essa amiga minha, ela é amiga do propósito, do mesmo propósito, pelos 6 anos. Ela compartilhou algo parecido, né? E eu perguntei pra ela e conversando com ela, porque assim, quando nós estamos no processo, né, de gerar, a gente tá naquele processo, às vezes, da espera de alguma coisa, né? As pessoas sempre nos falam algo, né, que nem sempre é para nos animar, é para nos fortalecer, né? E muitas das vezes as pessoas falam assim, igual pra mim, falar, porque tudo é no tempo de Deus. A gente sabe que é no tempo de Deus. Mas a gente quer um bálsamo que é a palavra. E essa amiga, ela foi assim, que eu nunca fui de ficar expondo isso, falando pra muitas pessoas, né? E aí essa amiga falou pra mim, olha, quanto mais você demorar pra entender, pior vai ser. Quanto mais você demorar a questionar, então, porque eu passei por isso, eu esperei 6 anos. E ela começou a conversar comigo, sabe, sobre isso. E ela me trouxe, assim, um bálsamo na minha alma. Um bálsamo. E uma vez eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar por isso, por tanta coisa? O Senhor me disse assim, porque outras pessoas precisaram ouvir o seu testemunho. Porque só entende a dor do outro aquele que passa, aquele que vive na pele, né? Só me entende a pessoa que já perdeu, né? Só entende mesmo, porque muitas das vezes as pessoas elas não têm empatia, né? Então, assim, é por isso que, né, que Deus permite, às vezes, você tá com uma depressão, às vezes você tá passando por alguma coisa na sua vida que você fala, meu Deus, eu não quero isso, eu não quero passar por isso. Como Paulo também não queria. Paulo disse, Senhor, tira esse espinho da carne. Tira esse espinho porque tá doendo. O Senhor falou para ele, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E é assim com nós. E às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade, ela tem uma depressão, ela tem alguma coisa, né, a dor da perca, a porta que fechou, a condição financeira ruim, o Senhor não vai mudar assim, porque o Senhor ele quer me ensinar e quer ensinar você algo. E ela começou a dizer pra mim, aquilo ali abriu um pouco os meus olhos, mas quando eu abro o Instagram, que eu vi um post que dizia assim, o Senhor ainda vai te dar o que você quer muito, mas ele vai te ensinar a não querer tanto. E quando eu li o que estava escrito lá,
sobre a idolatria. Quantas vezes nós colocamos a promessa, maternidade, o trabalho financeiro acima do Senhor? E aquilo ali eu vi que começou a roubar no meu coração o lugar de Deus. Porque eu achava que aquilo ali que ia me fazer feliz, que eu precisava disso. E na verdade não é bem assim, né? Porque se o Senhor não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida, né? E aí teve um dia, né, que por muito tempo que a imaturidade, ela faz isso no nosso coração. Eu questionava o Senhor, eu falava, Deus, por que o Senhor não falou comigo sobre isso? E aí um dia, Deus falou comigo, Deus usou pessoas para poder falar comigo que eu ia gerar, que eu ia ser mãe, mas era no tempo do Senhor, que era para descansar o meu coração. E aí eu me lembro bem, assim, sabe, que eu coloquei na minha cabeça, tinha feito os exames e tal, o médico falou, olha, você não precisa fazer tratamento, tá tudo bem e tal. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha um problema, que estava acontecendo alguma coisa. E quantas das vezes nós colocamos tantas coisas na nossa mente, nós deixamos o diabo falar, nós deixamos o diabo acusar, nós deixamos, né? E aí eu fui na médica e falei, pô, eu quero todos os exames. Na época eu passei por uma psicóloga. E eu tava fazendo uma campanha na igreja, né? E o irmão virava pra mim e falava assim, irmã, não sei por que toda vez que eu olho pra você, Deus te manda você descansar. Mas eu não queria saber, eu não queria ouvir. Eu queria, eu estava em busca do resultado, por que não chegava, por que não acontecia. E eu me lembro que eu fui pra psicóloga, a primeira vez que eu fui, que eu falei sobre isso, aquela psicóloga cristã, Deus usou aquela mulher. E ela falou pra mim, você não tem nenhum problema, você está pronta pra ser mãe, o seu corpo, mas a maternidade você não controla, é no tempo do Senhor. E aí, ela falou aquilo pra mim, eu saí dali daquela sala chorando e tudo, mas fui pra sala da ginecologista e falei, quero todos os exames. E o resultado saiu. E a ginecologista virou pra mim e falou, você não tem nenhum problema. E nisso, quando eu fechei a porta daquela sala, Deus disse pra mim assim, não é com a medicina, é o meu tempo. E aí, passou um período do mesmo jeito, eu com o coração ansioso, com o coração assim, com o coração assado, eu querendo muito, sonhando muito, desejando muito aquilo, comparando a minha vida com a de outras pessoas. Até que um dia eu entrei num grupo sobre gestantes, pessoas que estavam esperando, e eu vi aquela ansiedade daquele grupo, de pessoas tomando isso, tomando aquilo, então eu falei, não, Deus, eu vou sair daqui, mas uma coisa eu peguei muito boa, que foi o livro que foi compartilhado, da Fernanda, que é Enquanto Isso. Quando eu comecei a ler este livro, Deus começou a corrigir meu coração. E eu comecei a encontrar a graça de Deus, porque tem graça de Deus na maternidade e tem a beleza do processo. E Deus começou a me mostrar. E quando eu comecei a ler esse livro, que ela fala que esperou por 4 anos, que ela teve sangramento, ela teve gêmeos, a turbulência que ela passou, porque muitas das vezes a gente acha que a promessa chegou porque Deus cumpriu, que acabou, não tem mais luta, ou a gente romantiza demais. Deus começou a me mostrar e ministrar no meu coração. E aí eu comecei a ler, Deus me muda, me transforma, e eu comecei a entender que eu não estava preparada para receber aquilo que Deus tinha para mim. Porque eu sempre orei e disse, o Senhor, não quero ser mais uma família comum. Porque hoje as pessoas não querem mais testemunhar de Cristo. Hoje as pessoas, elas não querem ser mais referências, né? Hoje as pessoas querem viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, mas o Senhor quer que as pessoas olhem para nós e ver Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Deus quer ainda ver em nós criações de filhos, né? Através da luz da palavra de Deus. Os nossos lares, através da luz da palavra de Deus. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, Deus começou a me mostrar. E aí eu comprei o livro dela, A 4 Estações, e comecei a ler de novo. E sobre maternidade, e o Senhor foi ministrando tantas coisas no meu coração. Deus foi falando tantas coisas comigo, Deus foi me corrigindo de tantas coisas. Deus foi abrindo os meus olhos em tantas coisas, né? Porque muitas das vezes não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. É sobre o Senhor, é sobre a glória para Ele, a honra para Ele, o louvor para Ele, a majestade é dele. Tudo é para Ele. E às vezes a gente fala, Senhor, é para tua glória, pro teu louvor, Senhor. Vai testar no seu coração se é para a glória dele mesmo. Porque quando as pessoas têm idolatrado, quantas pessoas têm trocado os papéis, né, têm invertido as coisas, né? As pessoas colocam aquele amor, né, do filho acima de Deus, acima do marido, acima, e começa a virar uma bagunça. E então eu comecei a ler esses livros e Deus começou a ministrar no meu coração. Até que um dia eu fui no chá de bebê de uma prima do meu marido e a mãe dela falou pra mim assim, Fabiana, você vai pra maternidade com ela. Eu falei, eu? Eu vou ser.
E nisso eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu só vou naquela maternidade se o Senhor tiver um propósito para mim. E nisso eu já estava sendo moldada. E nisso eu já estava sendo preparada pelo Senhor. Não havia mais aquele negócio no meu coração que eu quero. Eu comecei a entender que eu falava, Deus, muito obrigado porque o Senhor está me preparando, que o Senhor está me ensinando. E aí eu fui para a maternidade ali com ela, eu vi, né, a bebezinha dela nasceu prematura, ela ficou na UTI bebê, ela passou por um processo e Deus começou a ministrar no meu coração, Deus começou a me mostrar a realidade, né? E aí eu fui ali com ela, orei com ela ali na maternidade, outra coisa que o Senhor me ensinou, porque eu colocava muito na minha mente, vai ser assim, vai ser assado, fulano vai estar, fulano vai se alegrar. Mas Deus tirou todas essas expectativas do meu coração. Porque todas as pessoas que eu converso hoje, amiga do propósito, que tem uma promessa diz, muitos viraram as costas. Muitos não se alegraram. Muito hoje não está comigo, porque o deserto, ele mostra para Deus e para nós quem são as pessoas na nossa vida. Pessoas que às vezes a gente considera tanto, mas que não oram, que não torcem, que não ficam felizes por nós. Né? E a gente está nesse tempo, um dia o Senhor me disse isso. Por que eu tenho encerrado ciclos na vida sua e na vida das pessoas que muita gente não entende? Porque aquelas pessoas, quando você está na tempestade, elas não estão ali com você. E quando o sol chega para brilhar, elas não se alegram. Elas não respeitam a sua história, sabe? E aí Deus começou a tirar isso do meu coração, porque até nisso Deus começou a me tratar. Como Deus é lindo, por isso que o processo na sua vida é necessário, você precisa aceitar esse processo do que Deus quer falar, o que Deus quer te ensinar, aquilo que Deus quer mover através de você. Tenha sensibilidade para entender. E ao meu redor eu tinha várias pessoas, né, imaturas nisso, esperando por promessas, que estavam rodeadas de amigos. Porque uma das coisas que Deus fez na minha vida foi tirar pessoas. E eu não entendia muitas coisas, mas Deus fez isso. E aí então, né, como eu disse, essa amiga começou a compartilhar comigo, eu li essa frase e comecei em busca, né. Aí eu fui pra maternidade com a minha prima, né, e aconteceu uma situação com ela, tinha perdido o primeiro bebê com 8 meses. Quando eu cheguei ali, foi espiritual, eu tive com ela, orei em jejum, assisti o parto. Deus me mostrou, assim, como que é sério a maternidade, como que é espiritual a maternidade, como que nós precisamos, não só maternidade, mas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar prontos, preparados, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional, né, para que nós sejamos preparados, né, assim, porque conhecimento, a Bíblia fala, né, o povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento, ele traz clareza para nós. E esses livros, através da palavra de Deus, eles começaram a trazer clareza, começou a trazer entendimento. Deus me colocou lá dentro da maternidade para eu poder ver como é espiritual. Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje, para Deus nada é impossível. Mas se você está esperando algo da parte do Senhor, não espere sentado. Espere de joelho, orando, clamando. Não é fácil. É uma guerra, é cansativo, é frustrante, é decepcionante, é tantas coisas que o inimigo vem fazendo que nós olhamos para a circunstância. Fazendo que nós olhamos que a vida das pessoas está acontecendo e na nossa vida não está. Olha, a Bíblia fala que, né, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Né? A palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Não tenha pressa. Ainda que Satanás coloque pessoas para dizer, uai, cadê o seu Deus? Por que você não gera? Ainda que tenha peninas, né? É necessário peninar, Fabiana, tem gente fazendo obra, tem gente com inveja, tem gente falando isso, tem gente falando aquilo. Eu entendo bem. Mas a gente não precisa temer as obras do mal, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para desfazer toda a obra do diabo. Então é isso que eu quero deixar para você, essa meditação, dessa palavra, dessa história, desse testemunho, que Deus irá cumprir na hora dele, no tempo dele. E daqui um dia eu estarei aqui para contar o meu testemunho, né, gerando o meu milagre. Né? Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, porque o projeto vem de quem não erra, né? Então depois você ouve o hino da Cambridge dizendo Deus de obras completas, né? Meu Deus não falha não, eu não vou duvidar. Então que a gente não venha duvidar. Ainda que o diabo quer nos colocar para baixo, dizendo que não vai acontecer, ainda que nós estamos em guerra, em situações, em pelejas, parece tão distante, mas não tem nada que o Senhor possa fazer. Né? Não tem nada impossível para Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, agindo Deus, quem impedirá? O único que pode nos impedir de recebermos a promessa, o propósito de Deus, somos nós mesmos, por conta da dúvida, por conta do pecado, por conta da incredulidade, por conta da falta de fé. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. A gente precisa de fé, a gente precisa de crer. Fabiana, mas eu não estou vendo, mas a gente precisa de crer. Fabiana, a porta fechou, as circunstâncias, Fabiana. Mas a gente precisa continuar crendo.
Uma pessoa me disse assim, Fabiana, Deus não vai fazer quando tudo estiver bem, quando o financeiro estiver bom, Deus vai fazer quando tiver a tempestade, porque Deus sabe aonde e a hora que ele chega. Deus sabe a hora que ele chega, o momento que ele chega. E Deus, ele não atrasa, ele não se adianta, mas ele chega no momento certo, na hora certa, daquilo que nós, de fato, precisamos. Então, tenha a beleza do processo, aproveita esse tempo, porque Deus me ensinou tanto, e hoje eu falo assim, Deus, muito obrigado, o tempo que eu tive na maternidade ali, Deus me levou 3 vezes na maternidade, em propósito, para orar, para estar ali intercedendo, para estar ali, sabe, Deus me preparando, Deus me mostrando que o dia, Deus me mostrando que o diabo tem os dele em todo tempo, em todo momento, o Satanás tem o dele. Então, nós precisamos nos manter em espíritos de oração. É necessário orar, é necessário jejuar. Fabiana, é fácil? Nossa carne não quer. É mais fácil a gente desistir, é mais fácil a gente se prostrar, é mais fácil a gente se procrastinar do que a gente avançar. Mas que você tenha pessoas e amizades do propósito que te leve para perto de Deus. Porque nesse tempo, quando o Senhor falou, eu quero que você conte o seu testemunho, eu quero que você exponha o processo, Deus